Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Cláudia Lima Crochê. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse barrado aqui com square. Eu vou deixar na descrição do vídeo, também na tela final, o link com o passo a passo desse barrado aqui, frente e verso. Espero que vocês gostem. Lembrando que todos esses dois barrados e também outros modelos estão disponíveis para venda na nossa loja. Eu vou deixar o link e o WhatsApp da loja na descrição, tá bom? Antes de começar, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e também a seguir a gente aí nas redes sociais. Eu também vou deixar as nossas redes sociais na descrição. Então agora, vamos ao passo a passo. Bom, então eu vou iniciar fazendo um ponto baixo aqui na ponta do tecido, subo 3 correntes, volto aqui nas alcinhas do ponto baixo que eu fiz na ponta do tecido, faço um ponto alto e mais uma vez nas alcinhas do ponto baixo na ponta do tecido eu faço outro ponto alto. Dou um espaço de um caseado e aqui na ponta do tecido eu vou fazer um ponto baixo. Ou se você preferir, você pode fazer um ponto baixo alongado até aqui, ó, na barra do tecido. Subo 3 correntes. Venho aqui dentro do primeiro caseado, faço 2 pontos altos. Dou um espaço, na ponta do tecido, faço um ponto baixo. Subo 3 correntes, venho aqui dentro do último caseado, faço 2 pontos altos. Dou um espaço de um caseado e lá na ponta do tecido eu vou fazer um ponto baixo. E vou seguir trabalhando dessa forma até chegar lá na outra ponta. Bom, então cheguei aqui na outra ponta, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo na ponta do tecido, 3 correntes, dou um espaço de um caseado e aqui na ponta do tecido faço um ponto baixo, já no outro lado do meu tecido, 3 correntes, dou um espaço, na ponta do tecido faço um ponto baixo. E vou seguir caseando dessa forma por todos os lados do meu tecido. Eu vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então eu terminei aqui o meu caseado. Finalizei fazendo um ponto baixo dentro do meu primeiro caseado, mais uma corrente para arrematar. E o que sobrou do fio do arremate eu escondi passando por dentro dos pontos. Agora eu vou fazer aqui o meu square. Para isso eu vou fazer 23 correntes para iniciar, fora do meu tecido. Então eu dou uma laçada, salto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Venho aqui na 8ª corrente, faço um ponto alto, formando o meu primeiro ponto tela. 2 correntes, salto 2 correntes de base. E na 3ª corrente eu faço um ponto alto, formando o meu segundo ponto tela. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. E no final da minha carreirinha aqui, eu terei 6 pontos tela. Assim. Então, feito aqui com os meus 6 pontos tela, agora eu vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e mais 2 correntes de intervalo. Viro o meu trabalho. Venho aqui no meu próximo ponto de base, faço um ponto alto, formando aqui um ponto tela, 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base, formando o segundo ponto tela, e assim eu vou seguir trabalhando por toda a carreira, fazendo ponto tela sobre ponto tela. Então, além dessas 2 carreiras, que a primeira carreira que eu já fiz, estou fazendo a segunda, vou fazer um total de 6 carreiras. Como eu já tenho aqui, ó. 6 carreirinhas em pontos tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei aqui no finalzinho, fiz mais uma corrente para arrematar. Porque agora eu vou trabalhar com o meu fio branco. Então, eu pego aqui, ó. Salto aqui o primeiro ponto de base, o primeiro ponto alto do ponto tela. Salto aqui o segundo, venho aqui no 3º ponto de base,
passo a minha agulha e vou prender o meu fio fazendo um ponto baixo. Assim. Então, eu faço 5 correntes. Salto um ponto de base e no ponto seguinte, eu faço um ponto baixo. Então, agora eu faço 3 correntes. Venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Então, essas 3 correntes aqui já equivalem a um ponto alto. Agora, eu viro o meu trabalho, dou uma laçada, venho aqui dentro desse intervalinho de 5 correntes, dessa argolinha, e aqui dentro eu vou trabalhar mais 12 pontos altos. Com aquelas 3 correntes que eu subi, eu terei aqui um total de 13 pontos altos. Então, já pega aqui o que sobrou do meu fio inicial, vou colocar aqui atrás para ir fazendo o acabamento dele. Feito, então, todos os pontos altos, eu venho aqui no próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixo, 3 correntes, venho aqui no próximo ponto de base, que é o último ponto, vou fazer um ponto baixo, viro o meu trabalho, dou uma laçada, venho aqui nesse mesmo ponto aqui, ó, no primeiro ponto de base, vou fazer um ponto alto. Então, aqui é como se eu tivesse um ponto com aumento. Então, agora eu vou caminhando, fazendo ponto alto sobre ponto alto, até obter aqui, ó, 7 pontos altos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no próximo ponto de base, eu vou trabalhar 3 pontos altos no mesmo ponto. Então, aqui no ponto do meio, que é aquele 7º ponto de base que eu tenho aqui, ó, na carreirinha anterior. Agora, eu vou caminhando, fazendo ponto alto sobre ponto alto em cada um dos pontos de base aqui da carreira anterior. Então, eu cheguei aqui no meu último ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos, porque lá no outro lado eu fiz um ponto com aumento, aqui no finalzinho também vou fazer um ponto com aumento. Então, eu tenho aqui o meu último ponto tela, eu venho aqui na terceira corrente que eu fiz para subir, prendo com um ponto baixo, ficando assim. Então, agora eu faço 3 correntes, venho aqui no outro lado aqui do meu quadradinho, faço um ponto baixo no próximo ponto de base, 3 correntes, um ponto baixo no próximo ponto de base. Então, cada uma dessas 3 correntes que eu fiz aqui equivalem a um ponto alto. Agora, eu vou fazer 5 correntes, salto um ponto de base, no próximo ponto eu faço um ponto baixo. 3 correntes, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo, viro meu trabalho, dou uma laçada, já tenho aqui 3 correntes que equivalem a um ponto alto, agora eu vou passar para dentro do intervalinho e vou fazer aqui mais 11 pontos altos. Porque eu já tenho aqui 3 correntes que equivalem a um ponto alto de um lado e 3 correntes que equivalem a um ponto alto do outro lado. Então, eu preciso de 13 pontos altos nessa carreirinha aqui.
Pronto, então feito aqui todos os pontos altos, eu vou fechar com um ponto baixo no próximo ponto de base. Três correntes, um ponto baixo no próximo ponto de base, viro o meu trabalho. Então, aqui eu já tenho as 3 correntes que eu fiz anteriormente e as 3 correntes que eu acabei de fazer. Então, equivalem aqui a 2 pontos altos, que é o ponto com aumento. Agora, eu vou passar aqui para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. No ponto seguinte também, trabalho um ponto alto. E assim eu vou trabalhando até chegar lá no 7º ponto de base da minha carreirinha anterior, que é o ponto do meio, para eu poder trabalhar aqui o meu aumento. Então, eu cheguei aqui no meu ponto do meio, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, que eu fico então tendo 3 pontos altos aqui, ó, no ponto do meio, que é o 7º ponto alto da carreira anterior. Agora, eu vou caminhando, fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no último ponto de base, vou fazer então 2 pontos altos nesse último ponto. E prendo com um ponto baixo aqui, ó, dentro do intervalinho de correntes. Agora, eu faço mais uma corrente para arrematar. Ficando assim. Então, agora eu vou pegar aqui o meu fio vermelho. Venho aqui no primeiro ponto alto, aqui, ó, que eu trabalhei com o meu fio branco. Vou passar aqui a minha agulha. Coloco aqui o que sobrou do fio do arremate do meu fio vermelho, para escondendo de uma vez, fazendo o acabamento dele. Faço aqui um ponto baixo, 3 correntes. Volto nesse mesmo ponto de base e faço um ponto baixo, formando um picôzinho. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo, 3 correntes. Pego aqui as alcinhas do ponto baixo, faço um ponto baixo, formando um picô. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo, 3 correntes. Volto aqui nas alcinhas, faço um ponto baixo para formar meu picôzinho e prendo com um ponto baixo no próximo ponto de base. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda essa parte aqui superior da voltinha do meu coração, em todos esses pontos que eu trabalhei aqui, ó, com fio branco, todos os 2 ladinhos do meu coração. Bom, então, eu já trabalhei aqui o picô em toda a volta aqui da minha parte branca do meu coração. Agora, eu cheguei aqui na parte dos pontos tela. Então, dentro de cada ponto tela, eu vou fazer um ponto baixo, um picô de 3 correntes. Eu já passo para dentro do próximo ponto tela, trabalho um ponto baixo e um picô de 3 correntes. E assim eu vou trabalhando dentro de cada um dos pontos tela, até chegar lá no último ponto tela da minha carreirinha. Bom, então, cheguei aqui no último ponto tela. Eu vou trabalhar, então, um ponto baixo, um picô de 3 correntes, novamente, um ponto baixo dentro do mesmo ponto tela, um picô de 3 correntes, e mais uma vez, um ponto baixo, e um picô de 3 correntes.
Agora eu passo para o próximo ponto tela e começo a trabalhar um ponto baixo, um picô de 3 correntes em cada um dos pontos tela restantes, para fazer aqui o outro lado do meu coração. Bom, então já caminhei fazendo aqui meus pontos tela. Então agora eu vou fazer aqui mais um ponto baixo e uma corrente para arrematar. E aqui o que sobrar do fio do arremate eu vou esconder passando por dentro dos pontos. Então esse coração aqui eu trabalhei ele todo o acabamento aqui em picô. Então agora eu vou pegar aqui o meu outro coração que eu vou fazer. No caso eu já tenho aqui um coraçãozinho feito. E vou fazer o acabamento de picô dele em toda a parte branca aqui, ó. Nessa parte superior até chegar no último ponto de base branco que eu tenho aqui, ó. Bom, então eu já caminhei fazendo aqui o meu picôzinho em cada um dos pontos de base com meu fio branco. Agora eu vou pegar aqui, ó, o meu primeiro motivo, vou colocar avesso com avesso e venho aqui, ó, no último ponto de base com meu fio branco no meu primeiro motivo, vou passar aqui a minha agulha, vou fazer um ponto baixíssimo para unir um motivo ao outro. Agora eu venho aqui no próximo ponto tela do motivo que eu estou trabalhando aqui o acabamento, faço um ponto baixo e um picô de 3 correntes, pegando as alcinhas desse ponto baixo. Agora eu passo para o próximo ponto tela, faço um ponto baixo com um picô de 3 correntes, como eu trabalhei lá o meu primeiro motivo. Então agora eu vou seguir trabalhando no meu segundo motivo, como eu fiz aqui o acabamento do primeiro, da mesma forma. E assim eu vou fazendo todos os meus motivos para unir um motivo ao outro. Vou unir aqui, ó, no último ponto de base, mas se você preferir, você pode unir nos motivos, nos picôzinhos aqui, ó, na parte de cima, isso fica a sua escolha. Vou fazer um total de 5 coraçõezinhos para dar suficiente aqui para o meu tecido. Vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente terminar. Bom, pessoal, então eu já fiz aqui todos os meus motivos, são 5 motivos no total. E também passei a fita de cetim aqui, em alguns deles, deixei um aqui para passar a fita de cetim com vocês. Então eu vou pegar aqui a minha fita de cetim, por trás aqui, ó, pelo avesso, no meu último quadradinho aqui, na pontinha do meu motivo. E vou fazendo aqui, ó, carreiras de ida e volta. Passando por dentro de um espacinho. E por dentro do próximo. Em zigue-zague assim. Lembrando que a parte brilhosa tem que ficar pra cima, tá bom? Então, já caminhei passando aqui pelos meus pontos tela. Agora, eu cheguei aqui na minha carreirinha de pontos altos. Eu vou fazer aqui, ó. Tem aqui o ponto alto do ponto tela, que é o ponto vermelho. Vou, com a ajuda aqui da minha agulha, puxar esse ponto, puxar a minha fita de cetim pra cima. Assim. Então, agora eu vou contar 1, 2 pontos de base, venho aqui entre o segundo e o terceiro ponto, puxo a minha fita para baixo. Conto aqui 1, 2 pontos de base, venho entre o segundo e o terceiro, puxo a minha fita para cima. E assim eu vou fazendo até chegar aqui, ó, na separação aqui dos lados. Então, agora eu cheguei aqui no meu quadradinho da separação. Eu vou deixar aqui, ó, por cima, tá bom? Agora, eu pego aqui a outra ponta da minha fita de cetim. Vou fazer o mesmo desse lado. Até chegar aqui, ó, na parte superior, entre a parte branca. Vou fazer o mesmo que eu fiz desse lado, como eu fiz aqui, ó.
Bom, pessoal, então eu já passei aqui a fita no outro lado do coração. Aqui assim, ó, tem o último ponto, onde tem aqui os dois pontos altos e o ponto tela. Ajustei aqui o tamanho da fita para as pontas ficarem iguais. E aqui na pontinha eu deixei sobrando um pouco de fita para não ficar muito repuxando. Então aqui agora eu vou fazer o meu laço. Então eu vou dar 2 nozinhos. E fazer o laço, assim. Depois é só ajustar. Esse lado, né, ficou um pouquinho maior, eu vou cortar aqui o excesso. Lembrando que depois eu preciso selar aqui as pontas da minha fita de cetim para ela não desfiar. Aqui na parte inferior, eu vou cortar. Puxo aqui uma das pontas para trás. Pego aqui a minha cola quente. Agora, para fazer o acabamento, eu colo novamente. Então, agora é só cortar o excesso. Assim. Então, agora eu vou pegar aqui o meu tecido. Bom, então depois de fazer aqui o acabamento em todos os corações, eu vou colar ele no meu tecido. Então, eu vou ajustar aqui, onde eu vou colocar cada um dos corações. Então, olhar bem aqui, ó, onde fica a ponta de um, onde fica a ponta de outro, para os lados ficarem iguais. Feito isso, eu venho aqui no meu coração do meio. Vou colar ele aqui, porque assim não vai soltar, à medida que eu for colando os outros. Então, o ideal é que você cole e também que você costure. Então, agora é só ir começar a colar. É bom que se cole bastante. Todos os corações. Então, eu vou fazer aqui a minha colagem e daqui a pouco eu volto pra gente ver como que fica. Bom, pessoal, então eu já colei aqui todos os meus corações. Assim que fica. Esse é o nosso barrado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês, então, no nosso próximo vídeo. Até lá!